ouvido clínico. A Ordem Explica. Olá, eu sou Ana Bernardino, médica e faço parte do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Bem-vindos a mais um ouvido clínico, A Ordem Explica. Um podcast da Ordem dos Médicos para todos, dedicado à literacia em saúde, onde os médicos se sentam à mesa para conversar sobre saúde, sem jargões, de uma forma descontraída e linguagem clara. Aqui falamos de temas de medicina do dia-a-dia, com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e prevenção da doença, tudo como numa boa conversa de café. Relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Siga este podcast e partilhe com os seus amigos. Siga-nos também no Instagram ou Facebook da Ordem dos Médicos. O episódio de hoje tem como título Anestesia nas crianças. Medos, verdades e tranquilidade. Hoje vamos falar sobre o tema que costuma gerar muitas dúvidas e alguma ansiedade. A anestesia em crianças. Queremos desmistificar medos, esclarecer cuidados importantes e ajudar pais, avós e cuidadores a sentirem-se mais tranquilos quando uma criança precisa de ser anestesiada. Seja para uma cirurgia ou um procedimento mais invasivo ou até um exame em que precisa de estar calma e imóvel. Quando se trata dos nossos filhos ou netos, de facto, é natural surgirem receios. Ao mesmo tempo, sabemos que é importante não transmitir insegurança às crianças e principalmente tranquilizá-las. Como devemos fazer esse equilíbrio? O que é realmente importante saber? E que cuidados devemos ter antes e depois da anestesia? Para nos ajudar a responder estas perguntas, temos connosco o Dr. Jorge Aires, médico anestesiologista no Hospital Pediátrico da ULS Coimbra, mais conhecido pelo Hospital Pediátrico de Coimbra. E o Jorge trabalha diariamente com crianças como anestesiologista e está muito ligada à área da transplantação hepática, mas também à anestesia pediátrica em geral. É um médico muito ativo do ponto de vista científico e, acima de tudo, muito preocupado em informar bem a população, e é por isso que estás aqui hoje connosco, Jorge. Jorge, muito obrigada por estares connosco e aceitares este convite para nos ajudar nestes próximos minutos a esclarecer pais, avós e outros familiares sobre a anestesia em crianças. E se já existem muitas dúvidas na anestesia nos adultos, imaginemos nas crianças, não é? Jorge, achas que é compreensível que a anestesia em crianças assuste tanto pais, avós e cuidadores? Olá, Ana. Sim, é claramente que é compreensível que as pessoas tenham esses receios quando se trata dos bens mais preciosos que possuem, não é? Portanto, nós percebemos claramente o papel dos pais quando acompanham os seus filhos ao hospital para ser submetidos a um procedimento sob anestesia. Sabemos perfeitamente, estamos cientes do que isso pode implicar, mas também estamos seguros porque desempenhamos a nossa tarefa cotidianamente sempre com a perspectiva da melhor segurança e dos melhores cuidados que prestamos às crianças. E então o que a anestesia nos permite, de facto, é levar a cabo cuidados de saúde, atenuando o desconforto e diminuindo seriamente a dor que as crianças possam sentir, de forma a tornarem a experiência tão agradável, vá lá, se é que podemos dizer, enquanto estão sob o nosso cuidado, não é? Jorge, mas aqui a questão é, eu como adulta vou ser anestesiada. Eu tenho aqui algum receio, porque antes a anestesia era perigosa. Antes havia até casos de mortes com a anestesia. Hoje a anestesia é muito mais segura. E nas crianças também poderemos dizer que é segura, altamente especializada. O que é que nós podemos comunicar aos nossos pais para os tranquilizar também? Efetivamente, isso é uma questão que muitas vezes vem à ideia das pessoas, que existe algum grau de incerteza e também alguma insegurança, sobretudo é por desconhecimento, vá lá, mas como bem disseste, houve uma grande evolução nos últimos anos
quer do ponto de vista do conhecimento, quer do ponto de vista de dispositivos, equipamentos e outros instrumentos que utilizamos no nosso dia-a-dia e que temos disponíveis, e que permite-nos neste momento estar num ponto em que, não conseguindo completamente debelar todo o risco, porque ele está sempre presente, existe sempre um risco de base em tudo o que fazemos, não é? Claro. Pronto. E esse risco é comum a toda a gente, em todas as circunstâncias, sejam, conforme disseste, um adulto que passa por uma experiência em que precisa de anestesia, e também no caso das crianças. Mas, neste momento, temos garantias de que conseguimos diminuir muito esse risco. É um risco que existe, mas que, na maioria das circunstâncias, crianças saudáveis, submetidas a procedimentos que não sejam demasiado agressivos e com grande grau de invasibilidade, são efetivamente muito baixos, e, na maioria das circunstâncias, os eventos adversos que surgem são de pequena monta, são coisas que não deixam sequelas nem vão deixar dano na criança a longo prazo. Lá está, é como nós sabemos que entramos num carro e temos sempre o risco de ter um acidente, não é? Ou entramos num avião e temos sempre o risco dele cair, Justamente. não é? Mas a probabilidade é pequena e todos nós entramos facilmente num carro. Aceitamos com naturalidade. Alguns não tão facilmente no avião, mas, quer dizer, mas entramos. Porque Isso também nos traz a um ponto importante, que é sempre estabelecer o equilíbrio entre aquilo que é o benefício e o risco. E, de facto, é algo que nós equacionamos em todo o momento e que percebemos claramente que, apesar de sabermos da existência desses riscos, o benefício da criança supera-os claramente. Ou seja, nenhuma criança vai ser anestesiada somente porque sim. Existe sempre uma indicação clínica para isso, e que será um benefício superior à criança a qualquer risco que ela venha a correr. Jorge, é claro que os riscos, eu tenho um risco, tu tens um risco completamente diferente e, portanto, a gestão do risco e da anestesia é muito diferente de pessoa para pessoa, e a anestesia, o procedimento anestésico, o médico anestesiologista vai adequar o seu plano anestésico a cada criança e a cada condição, não é? E, portanto, aqui a avaliação pré-anestésica, que é um período extremamente importante, e se calhar é onde também se desmistifica e se tiram algumas dúvidas, será muito importante na anestesia na criança, certo? Sem dúvida, sim. Nós, de facto, procuramos também no adulto, mas sobretudo nas crianças, ter sempre uma avaliação pré-anestésica atualizada e que seja tão exaustiva quanto possível. Habitualmente pode ser feita por consulta pré-anestésica, que pode ser alguns dias ou até semanas antes dos procedimentos, mas pode ocorrer também na forma de uma visita pré-anestésica feita por um anestesiologista, quando a criança já esteja internada no hospital, por exemplo, ou, eventualmente, sobretudo em contextos de procedimentos de urgência, mesmo à porta do bloco operatório ou da sala onde fará o procedimento ou o exame que tem agendado. Essencialmente, nós queremos, com essa informação, estabelecer o melhor plano anestésico e precaver-nos contra eventuais riscos que a criança, por alguma razão, possa ter, que sejam acrescidos à das outras crianças em geral. Essencialmente, procuramos saber dos antecedentes que tem, ou seja, se já foi anestesiada alguma vez anteriormente e como decorreram os procedimentos, se houve alguma complicação, algo inesperado e que tenha apanhado as pessoas de surpresa, e o que terá sido e como é que terá sido resolvido, se as pessoas que acompanham as crianças souberem dar essa informação. Claro. Para além disso, queremos também perceber se na família existe história. Okay. É muito importante, portanto, a história também da família. Conhecemos a história do nosso avô, da nossa avó, perceber se teve algum problema de saúde ou mesmo com a anestesia, certo? Sim, sobretudo problemas com a anestesia, porque sabemos que há alguns problemas dos mais severos que encontramos muito raramente na anestesia podem de facto ser passados de pais para filhos ou de outras gerações até mais antigas. E é algo que também nos preocupa. Para além desses antecedentes familiares anestésicos, queremos também perceber se as crianças têm algum problema crónico de saúde, se estão controladas, isto é, se não houve, por exemplo, uma descompensação
nos últimos tempos da sua asma, de uma diabetes, de alguma doença metabólica, por exemplo, ou neurológica. É-nos importante também saber qual a medicação que está a tomar e qual é a periodicidade, quantas vezes toma por dia. Sim, se calhar como é que convém toma. trazer mesmo às vezes as próprias caixas, porque às vezes as pessoas sabem que é aquele comprimidinho ou aquele xarope, não é? Portanto, Claro, trazer, é muito importante que toda a medicação ou outros dispositivos médicos que as Certo. crianças necessitam e que são aqueles a que estão acostumadas, que se faça acompanhar e que venham, por exemplo, há crianças que têm apneia do sono e precisam de uma máquina que as ajude a respirar enquanto dormem. É importante que se façam acompanhar dessa máquina Ok. porque é a que está adaptada e que elas aceitam com naturalidade. Nós também dispomos de muitos equipamentos e dispositivos semelhantes no hospital, mas que podem não ser aquele que a criança aceita tão bem, não é? Ok, certo. É sempre bom a trazer o que está O que habituado. está familiarizado, sim. O que está familiarizado. Já sabemos que é sempre uma carga emocional muito importante para as crianças irem ao hospital, estarem perante pessoas estranhas, Claro. mas que sabem associar que alguma coisa de menos bom pode vir dali. Ok. Se de alguma forma tivermos uma maneira para trazer alguma familiaridade, isso de facto pode atenuar algum desse desconforto que as crianças sentem só pelo facto de estarem num local estranho, rodeadas de pessoas que não conhecem e com todo esse... E outra coisa que as pessoas também se esquecem, que são as alergias, não é? As alergias Sim. também é importante comentar, não só a medicamentos, que as pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disso, não é? Imaginemos que é alérgico ao kiwi, isso é uma informação muito importante, certo? Efetivamente, também temos a percepção de que... Damos exemplos, não é? Claro, exato, sim. Quem fala de frutas também fala de outro tipo de... Ok. Mas sabemos que há alegadamente um risco de hipersensibilidade cruzada entre alergias alimentares e alergias a medicamentos. Hipersensibilidade cruzada quer dizer que se eu tiver uma alergia, por exemplo, a uma fruta, posso ter provavelmente, muito provavelmente, alergia também a um anestésico, não é? É isso? É uma possibilidade, exatamente. Ok. Pronto. E o facto de os pais nos conseguirem transmitir essa informação vai permitir-nos fazer ajustes ao tal plano anestésico que traçamos sempre no início, para perceber se será conveniente arranjar alternativas a certa medicação ou se podemos, pelo contrário, avançar sem receios de surpresas. De facto, esta avaliação é extremamente importante, até para adequar, não é, o ato médico a cada criança em particular, e isso torna, de facto, o procedimento muito mais seguro e traz mais qualidade na prestação de serviços. Aqui, que outras informações é que os pais devem estar atentos para dar na consulta pré-anestésica, ou mesmo, imaginemos, está tudo bem na consulta pré-anestésica, na avaliação pré-anestésica, mas até à cirurgia a criança ficou com febre, ficou constipada. Isto é importante ou não é importante? Que outras informações são as red flags para informar pelo menos a equipa cirúrgica e principalmente o médico anestesiologista antes de ter operado a criança? Isso é muito importante, Ana, e é algo que nós tentamos quando fazemos avaliações com algum tempo de intervalo até à data dos procedimentos, costumamos sempre realçar junto dos pais que tenham cuidado para perceber se as crianças desenvolvem algum tipo de sintomas, nomeadamente respiratórios, ou de outra natureza que possa ser considerada assim uma doença aguda, vá lá, uma gastroenterite, ou uma amigdalite, uma otite, qualquer coisa desse género, porque está bem documentado, e é algo que nós respeitamos bastante, o risco que existe com a anestesia utilizada em crianças que estejam ou tenham estado recentemente constipadas, com gripe, ou com algum outro tipo de infecção aguda transitória, mas sabemos que existe um risco de haver complicações que podem em alguns casos ser efetivamente severas do ponto de vista respiratório, sobretudo, quando as crianças são anestesiadas ainda num intervalo que normalmente são 3 a 4 semanas após o início de sintomas respiratórios. Isto é, se a cirurgia não for uma cirurgia urgente ou emergente,
se calhar mais vale esperar e dar aquele intervalo de tempo recomendado para aumentar a segurança e diminuir os riscos de complicações, certo? Isso mesmo, o que é muito importante e que nós tentamos, de facto, explicar aos pais, percebendo o transtorno que causa, quando às vezes acontece que temos de adiar procedimentos porque deparamos-nos com crianças que já estão no hospital, por exemplo, ou numa avaliação pré-anestésica alguns dias antes, mas que têm uma data já prevista e já acautelaram as situações com a escola, os compromissos laborais que os pais possam ter, as viagens, mas às vezes as crianças adoecem e nós percebemos, voltando àquela ideia inicial do balanço entre o benefício e o risco, que em procedimentos que sejam passíveis de ser adiados, ou seja, de os remarcarmos para uma data que fuja a estas 3 a 4 semanas onde esse risco ainda está presente, fazemos-lo porque é um benefício que a criança colhe, ou seja, um procedimento que não vai ter prejuízo para a criança de ser adiado 3 a 4 semanas, seja uma operação, seja um exame ou qualquer outro ato que precise de anestesia, é bastante benéfico se fugirmos a esse risco aumentado de problemas respiratórios. É maior o transtorno de ter uma complicação respiratória pós-cirúrgica do que o transtorno de adiar a cirurgia. Eu diria que sim, claramente não há muita dúvida quanto a isso, não é? Olha, Jorge, eu acho que os pais bem informados são pais mais tranquilos e transmitir essa tranquilidade às crianças é importante porque uma criança tranquila também facilita o nosso trabalho e também a experiência que ela terá do procedimento que tem de fazer será muito menos traumatizante e provavelmente até se irá esquecer uns anos mais tarde. E para nós conhecermos um bocadinho mais os pais e avós e cuidadores que nos estão a ouvir do outro lado, a criança, eu sei que vocês no hospital pediátrico têm o hábito até de crianças mais pequenas serem acompanhadas pelos pais na indução, não é? Para as crianças se sentirem mais seguras, não é? Depois a criança é anestesiada, submetida ao procedimento anestésico e depois à cirurgia, e depois da cirurgia, o que é normal acontecer depois de uma anestesia / cirurgia? Portanto, vão provavelmente para uma unidade de cuidados pós-anestésia. O que é normal acontecer para os pais estarem, para gerirmos expectativas dos pais e tranquilizarmos mais os pais? O que é normal? Muito bem. É assim, eu apenas posso falar da experiência pessoal na minha instituição. Eu não sei se de facto haverá uma diferença muito grande em outras instituições de saúde, claro que sim. Possa a trajetória ser um bocadinho diferente. Claro. Mas, como bem disseste, no Hospital Pediátrico de Coimbra nós permitimos que os pais acompanhem as crianças até que elas adormeçam. Certo. Habitualmente, quando têm nem todas as instituições intervalo, têm esses procedimentos. Isso correto. mesmo. Certo. Pronto. No final, também na nossa instituição, também é permitido que os pais acompanhem as crianças enquanto estão, depois, seja numa unidade de cuidados pós-anestésicos, aquilo que conhecemos vulgarmente como recobro, ou eventualmente noutro local onde as crianças estejam a recuperar após a anestesia. O que permite, em certa medida, que do ponto de vista das crianças possamos dizer que para elas é como se a pessoa que as acompanha nunca tivesse abandonado a criança, ou seja, nunca tivesse saído junto dela, porque está junto da criança. A criança adormece e acorda com os pais ou o seu cuidador ao lado. Basicamente. Pronto. Normalmente nós sabemos que a anestesia pode levar a que haja despertares um bocadinho mais tumultuosos. Em algumas crianças têm um despertar... Quer dizer o quê? Exatamente. Explica assim. Quer dizer que há crianças que acordam um bocadinho aborrecidas com a vida. Ok. Mais agitadas, não é? Sim. E sobretudo porque claramente se percebe que ainda não têm noção do que aconteceu, do sítio onde estão, ou seja, ainda não recuperaram o seu estado de conhecimento normal. Pronto. Isso até pode ser uma agitação assim um bocadinho mais violenta do que os pais estão habituados a ver. Sem dúvida. E isso é perfeitamente normal, nós podemos tranquilizá-los, é perfeitamente normal, certo? Isso mesmo, isso é algo que acontece com bastante frequência. E as crianças simplesmente ali uma fase em que ainda não voltaram a perceber o que aconteceu
E normalmente não se associa a problemas de maior, não tem nada assim de extraordinário. Basicamente o que procuramos é tranquilizar as crianças e tentar acalmá-las, mas não significa que houve algum problema. É a maneira como certas crianças lidam com as coisas e não há nada de mal com isso. Pronto. Por outro lado, enquanto estão no recobro, a recuperar depois da anestesia, algumas crianças pode dar-se o oposto, podem estar adormecidas por um período assim Muito adormecidas, prolongado. não é? Isso, mas isso basicamente resulta de um efeito residual da anestesia e que ao fim de alguns minutos acaba por passar e a criança acorda tranquila e em princípio não haverá problemas. Em algumas situações, ou porque as crianças estejam a dormir mesmo profundamente, ou porque já tinham algum problema de base respiratório, podem precisar de um apoiozinho suplementar com oxigénio, normalmente sob a forma de uma máscara de oxigénio, que dá ali uma ajuda naqueles minutos até que a criança volte a acordar e a respirar mais normalmente, e em que também nada é de fora do habitual, estamos acostumados a vê-lo com naturalidade. Muitas vezes, quando as crianças também são intervencionadas, por exemplo, na boca ou no nariz, aquelas típicas cirurgias de amígdalas, adenoides, ou mesmo extração dentária, tratamentos, também não é infrequente que se vejam um bocadinho de sangue a vir à boca, um bocadinho de sangue no nariz. Claro. Isto não é motivo para os pais E os ficarem pais têm que preocupados. exato, têm que estar preparados para isso. Isso mesmo. Ok, É muito algo bem. que acontece também com frequência. Pronto. Não fazemos a monitorização contínua das crianças nesse período, enquanto estão de facto a despertar após a anestesia. Queremos perceber se entretanto se acordam bem dispostas, se não há assim nada que as possa estar a incomodar e que possamos ter de dar assim ou uma analgesia suplementar ou inclusivamente dar alguma medicação porque podem acordar nauseadas. Algumas crianças, também acontece nos adultos, acordam com alguma náusea ou até vontade de vomitar depois da anestesia. Nós tentamos que isso não aconteça dando medicamentos durante o procedimento anestésico para evitar. Mas às vezes as crianças depois de acordar ainda sentem assim um desconforto ou qualquer outra coisa e nós naqueles minutos, que habitualmente não costuma ser acima de 1 hora, mas isto é sempre dependente do tipo de intervenção cirúrgica, da patologia que a criança possa ter de base, se houve algum problema ou alguma intercorrência durante o procedimento, pode exigir um recobro ou uma estadia naquela unidade por um período maior. De facto, há algumas crianças em algumas circunstâncias que não passam por essa unidade de recobro e vão fazer a sua recuperação da anestesia numa unidade com cuidados mais diferenciados, vá lá, que é aquilo que normalmente denominamos como a unidade de cuidados intermédios ou unidade de cuidados intensivos. Mas isso vai depender também da complexidade da cirurgia. E já agora, estando a falar de complexidade de cirurgia, também é uma coisa que angustia alguns pais, que é a dor das crianças no pós-operatório. Mas já existem muitas ferramentas para oferecer às nossas crianças. Portanto, nós podemos tranquilizar os pais que nos estão ali a ouvir, aqui do outro lado, a ouvir o nosso podcast. Que ferramentas é que há? O que é que tu podes dizer para os tranquilizar relativamente a uma dor? Certo. À dor. Nós temos felizmente hoje em dia, conforme a ciência foi progredindo e evoluímos até um ponto em que temos um armamentário muito rico e que podemos de facto fazer face a esses receios com relativo à vontade, porque temos muita medicação de diversas famílias e tipologias que utilizamos de acordo com também o tipo de procedimento cirúrgico. Sabemos que em alguns procedimentos é natural que haja mais desconforto em face de outros, não é? E nessas circunstâncias utilizamos medicamentos numa dose maior ou numa concentração maior, ou mesmo um tipo de medicação que sabemos ser mais forte. Assim como as técnicas regionais, não é? Também. Para além disso, para além da medicação propriamente dita, também temos outras ferramentas que sejam, conforme agora nomeias, as técnicas regionais ou anestesia local, que as pessoas se calhar estão mais acostumadas a... Para clarificar um bocadinho, o que é isso das técnicas regionais? Pronto, a analogia clássica que se consegue fazer, porque quase todas as pessoas conhecem bem essa realidade, é com a anestesia no dentista, na cadeira do dentista. Sabem que é administrada, é feita uma injeção de uma medicação
e que vai deixar ali uma determinada zona, neste caso da boca, adormecida, vá lá, durante um período que habitualmente não excede as 2, 3, 4 horas. E que durante aquele período até há alguma dificuldade a mexer, vá lá, pronto. Mas não dói. Não dói, é essa a vantagem, não é? É que tudo bem que Ok. perdemos a mobilidade transitoriamente, durante um pedacinho, mas temos a garantia de que o desconforto da dor também não vai... Pelo menos não naquelas vai primeiras horas em que dói mais, não Isso. temos dor, não é? Pronto, e nós muitas vezes, nos adultos, conseguimos fazer algumas destas técnicas com as pessoas ainda acordadas Ok. ou sob uma sedação ligeira. As crianças sabemos que infelizmente não conseguem colaborar tão bem connosco, Ok. o que significa que em algumas situações em que isso tenha benefício, o que fazemos é, depois da criança adormecida e bem anestesiada, para que não tenha desconforto, administramos medicação para que uma determinada zona do corpo fique, então, como Portanto, fazem dizemos, adormecida. essas técnicas regionais, não é? Isso, E, portanto, podemos também tranquilizar os pais de que a Tal e criança... Ok, muito isso, bem. isso de facto permite-nos poupar alguma da outra medicação que temos para controle da dor, que tendencialmente é mais forte e que às vezes pode ter alguns efeitos secundários associados. Utilizando essas técnicas regionais, sabemos que durante aquelas horas ou durante aquele momento em que estiver sob o efeito daquela medicação, que vai ter muito menos desconforto e vai necessitar de muito menos medicamentos, ou pela veia, ou comprimidos, ou xaropes, supositórios. Ó Jorge, deixa-me também fazer uma pergunta, que isso pode suscitar algumas dúvidas em alguns pais, que é quando uma criança vai ser anestesiada, portanto, sob uma anestesia geral, portanto, vai ter uma anestesia geral, ou crianças que precisam várias vezes de uma anestesia geral. Alguns pais que colocam a questão de se esta anestesia vai ter efeito no seu desenvolvimento cognitivo ou na aprendizagem da criança. O que é que tu tens a dizer a estes pais? Pois, eu percebo de onde é que vem essa dúvida e entendo que as pessoas tenham alguns receios, vá lá, relacionados com isso, mas daquilo que é o nosso conhecimento atual e à luz dos estudos que foram feitos e da evidência melhor científica que temos neste momento, podemos tranquilizá-las e dizer-lhes que não há nada documentado que nos diga que existe prejuízo para as crianças por serem submetidas a anestesia Mesmo que geral. sejam assim muito pequeninas, de dias, horas. Mesmo que sejam pequeninas, de dias, horas, sabemos que a anestesia geral por si não a vai acarretar nenhum tipo de compromisso do seu desenvolvimento Crianças têm neurocognitivo. crescido normalmente. Sem dúvida, Ok. sim. E sabemos porque há estudos feitos inclusivamente com gêmeos, em que um dos gêmeos teve de passar por vários procedimentos, o outro não, e comparando depois a sua progressão intelectual e o seu desenvolvimento escolar e tudo isso, e a conclusão a que chegamos é que não podemos dizer que a criança que foi anestesiada teve prejuízo e ficou mal. Portanto, eu diria que podem estar tranquilos e podem excluir essa preocupação da sua mente. Olha, Jorge, eu acho que foste muito claro. Estamos quase a terminar o nosso podcast. Eu gostava que deixasse uma mensagem aos nossos pais, que eu penso que estão mais esclarecidos de algumas dúvidas, e acho que o esclarecimento e informação diminui muito a angústia e a ansiedade. Que mensagem é que gostarias de deixar aos pais, pais, avós, cuidadores, que vão ter, têm o seu filho, ou a criança que tem o seu cuidado, que vai ser submetida à anestesia? Que mensagem é que lhes queres deixar? Essencialmente, aquilo que gostamos de dizer e gostaríamos que todas as pessoas tivessem noção é que estamos hoje em dia, mais do que nunca, habilitados a prestar os cuidados de anestesia com toda a segurança e com a vontade e a facilidade que o conhecimento agora nos permite, e que é uma experiência que é um desafio grande. A maioria das crianças passa por isto impávida e serena. Claramente que se percebe que ficam mais impressionados os pais ou os cuidadores, quem acompanha as crianças, muitas vezes, do que as próprias crianças. Claro. E pronto, e é importante que as pessoas tenham noção de que, independentemente de às vezes poderem ver circunstâncias ou situações que causam grande impacto e que ficam muito impressionadas, na maioria dos casos as crianças passam por isto incólumes e sem uma mínima sequela e sem chatice. Portanto, confiem que
o que fazemos, sabemos que estamos a fazer bem e fazemos sempre com o superior interesse das crianças em mente. De certeza, muito obrigada. Muito obrigada, Jorge, por esta partilha tão clara e tranquilizadora. Nós vamos deixar alguns links e contactos que vamos partilhar nas nossas redes sociais acerca deste podcast e também para informar ainda mais os pais e também filmes para mostrar às crianças, para as tranquilizar. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada em estar presente connosco nestas conversas médicas e esperamos que esta conversa o tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Siga-nos também no Instagram, no Facebook, neste podcast e partilhe com os seus amigos. Dê o seu feedback e as suas dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmédicos@gmail.com com o assunto podcast, desculpem. E não se esqueça, informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido clínico. A Ordem explica.